E então, depois de ter passado uma semana sozinho no chalé em Bitpoca, chegou a hora de eu ir para a próxima cidade. Que, por eu não ter arrumado nenhum trabalho em troca de acomodação, eu decidi ir para Barbacena, que era uma cidade mais ou menos grande, e eu sabia que ia conseguir algum hostel, alguma coisa lá para eu ficar. E aí o que aconteceu? O Xinha me levou até Juiz de Fora, me deu uma carona de Bitpoca até Juiz de Fora, pagou o meu café da manhã e ainda me deu R$ 50 na hora de eu descer do carro, falando que eu ajudei bastante ele e era pra eu pagar minha passagem. Sendo que não precisava, né? Porque eu já tinha feito a troca com ele me deixou lá no chalé uma semana. Então, Xinha, muito obrigado. Se você estiver vendo isso, eu agradeço de coração. E aí, eu cheguei no lugar lá pra comprar passagem e faltavam 5 minutos pra sair o ônibus pra Barbacena. E aí eu peguei a mochila, fui correndo pra chegar no ônibus. Cheguei, deu tempo, mas o ônibus estava escrito assim, São João del Rei. Aí eu pensei, uai, já tava bem mineiro, né? Se eu tô indo pra Barbacena, por que tá escrito São João del Rei? Eu pensei isso, mas ao mesmo tempo foi uma coisa boa, porque eu procurei no Google onde é que era São João del Rei. E quando eu procurei no Google, eu vi que tinha uma cidade do lado de São João del Rei chamada Tiradentes. E pelo nome eu já imaginei que devia ser alguma cidade turística, eu já devia ter ouvido falar dessa cidade antes, né? E aí eu entrei nas imagens pra ver e, cara, eu me apaixonei, eu falei, eu quero conhecer essa cidade. E aí, o que aconteceu? Ao invés de eu parar em Barbacena, quando o ônibus parou em Barbacena, eu fui direto para São João del Rei. E chegando em São João del Rei, eu já peguei um ônibus direto para Tiradentes, sem fazer a menor ideia do que eu ia encontrar lá, sem conhecer ninguém, sem ter trocado ideia com ninguém para fazer qualquer tipo de trabalho em troca de acomodação, sem saber onde eu ia dormir. Mas eu não queria saber de nada disso, cara. Eu só queria andar pela cidade, conhecer, e foi o que eu fiz. Andei com aquele mochilão, parei ali na praça, depois fiquei mais um tempo andando. Mas chegou um momento que não só de deslumbre se vive o homem, né? Então eu precisava me preparar para dormir, que já eram, sei lá, umas 4h30, 5 horas, e eu não sabia onde é que eu ia ficar. Imagina escurece com aquele mochilão numa cidade que eu não conheço. Então eu vi que tinha um camping do outro lado, quase fora da cidade. E o que eu fiz? Fui andando até lá. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Me colocar minha. Beleza? Vou botar a minha também. Tá vindo de onde? Agora eu tô vindo de Tiradentes mesmo. Eu cheguei hoje na cidade. Cheguei. Tava vindo de Bitpoca, Bitcoin. mas sou do Rio. Que massa. Então eu arrumei minhas coisas, montei a barraca e, cara, que experiência sensacional. A sensação de você estar no ônibus sem saber direito para onde é que você vai, tipo assim, sem ter contato, sem estar gravando nada direito e só pensando sobre aquilo e, sabe, vendo a paisagem passar pela janela, tu fica... Realmente é uma coisa que eu nunca tinha sentido assim, sabe? Era uma sensação de ter voltado a ser criança. E quando eu cheguei no camping e vi aquele lugar lá que era bem no meio das árvores, assim, tinha um rio também dentro da área do camping. Então, cara, eu dormi aquele dia feliz. Sabe quando você dorme, bota a cabeça no travesseiro e tem aquela sensação de hoje o dia foi bom. E quando eu acordei no dia seguinte foi melhor ainda, porque eu decidi que ia passar mais um dia lá e ia ficar acampado de novo, né? Então eu tirei o dia ali pra ficar de boa. Fiquei ali no camping, conheci uma galera, troquei um pouco de ideia. Também conheci uma cachorrinha muito simpática que era do camping, que a gente tacava a bolinha, ela ia, pegava a bolinha, corria e aí ficava lá comigo. Coisa mais linda. Mas por mais que eu tivesse conhecido algumas pessoas ali, eu ainda tava com aquela sensação de que eu queria conhecer alguém, que eu tivesse uma troca de verdade, porque quando eu conheci as pessoas ali foi uma conversa assim de 10 minutos, 15 minutos, e eu tava doido pra conversar bastante, e, sabe, aquela troca boa que você tem com alguém. Então eu pensei, tá, eu vou pro hostel, porque o hostel ele tinha me respondido dizendo que não estavam aceitando voluntários, mas eu pensei, tá bom, não tem problema, eu pago pra ficar lá um dia e pelo menos assim eu conheço alguém que eu consiga, sei lá, sabe, eu não sabia o que esperar, eu só queria conhecer gente nova e ver como é que era um hostel também, que eu nunca tinha dormido no hostel, assim como eu também nunca tinha acampado antes. Então foi o que eu fiz, eu dormi 2 dias no camping e no início do 3º dia que eu tava em Tiradentes, eu fui direto pro hostel. E assim que eu cheguei, eu já fui surpreendido, porque olha só o que aconteceu. Assim que eu tava terminando de colocar minhas coisas no locker, né, no armário, eu ouvi assim no outro cômodo um cara tentando falar com a atendente, né? E aí, só que ele tava tentando falar um espanhol misturado com inglês e a mulher não tava entendendo nada. E aí eu cheguei, aí ele perguntou, você fala inglês? Eu falei sim. Yes.
Então, ele falou, você me ajuda? Aí eu falei, ajudo. E eu fiquei ali sendo tradutor dele por mais ou menos uns 15, 20 minutos tentando desenrolar com a mulher lá, porque o que ele queria? Ele queria só conhecer a cidade, ele não queria dormir no hostel. Ele estava perguntando quanto é que ela cobrava só para deixar a mochila no armário e no mesmo dia ainda ele voltaria para pegar a mochila e iria embora. E foi isso, ele agradeceu e tal, aí eu saí. E assim que eu saí ele perguntou, cara, você vai fazer alguma coisa agora? Aí eu falei, não. Aí ele, você quer fazer uma trilha? Aí eu falei, bora. E foi assim que eu conheci uma das melhores pessoas da viagem inteira. Nabil era o nome desse gringo e ele era francês e estava viajando no Brasil há mais ou menos 3 meses, sem celular e sem falar português. Aí você fala, caraca, todo mundo achava que eu era doido por estar saindo, imagina o quanto a família desse cara acha que ele é doido, né? Mas o que aconteceu, né? A gente saiu pra fazer a trilha, eu perguntei pra ele, você sabe onde é que fica a trilha? Aí ele falou, não. E você? Aí eu falei, não. Aí a gente riu e eu peguei o celular, eu falei assim, não, vou olhar aqui então pra ver onde é. Ele, não pega não. Aí eu fiquei assim, tipo, ué, como assim? Aí eu perguntei, por que não? E ele disse, cara, quando você pergunta para as pessoas na rua, você faz conexões que você nunca imaginou que faria. E eu fiquei refletindo sobre aquilo e ele disse assim, por exemplo, hoje eu fui tomar um café da manhã aqui em Tiradentes sem saber onde é que ficava o hostel. E aí na padaria, o cara que eu conheci lá, perguntei pra ele onde é que era, ele me deu uma carona até aqui. Então olha só que doido, né? Se eu não tivesse perguntado a ele e tivesse olhado pelo mapa, eu não teria conhecido uma pessoa legal e não teria ganhado uma carona. Aí eu ri junto com ele e falei, cara, você tem razão. Então vamos perguntando às pessoas na rua. Foi o que a gente fez. E aí eu aprendi outra coisa em seguida, que é que a gente tem que perguntar sempre para mais de uma pessoa. Porque todo mundo tem uma resposta diferente. A gente tem que tirar a média, né? Por exemplo, a gente perguntava, sabe onde é que fica a trilha da cachoeira? Aí o cara falava, não, fica a 1 quilômetro, você vai andar um pouquinho para cá. Aí a gente perguntava para outra pessoa, você sabe onde é que fica a trilha da cachoeira? Aí a pessoa falava, não, então fica a 3 quilômetros, você vai andar um pouquinho para cá. Aí a gente ficava, ué, um falou que é 1, outro falou que é 3, então deve ser mais ou menos a uns 2 quilômetros. E foi bem isso. A gente foi perguntando, até que a gente encontrou a entrada da trilha e fomos fazer a trilha. A trilha era bem tranquila, mas de uma paisagem, assim, inesquecível. E, cara, que troca de ideia boa. Eu aprendi tanto com ele aquele dia, a gente falou sobre tanta coisa que não dá pra descrever, sabe? E uma das coisas que me surpreendeu é que eu perguntei, né, o que ele fazia, por que ele estava viajando. E eu também falei o porquê que eu estava viajando, mas o que ele me respondeu foi que ele é roteirista de cinema lá da França. Ele mora em Paris e ele viaja para ter inspiração. Ele vai conhecer os lugares para ter inspiração para as histórias que ele cria, para os lugares, das paisagens, para os personagens. E eu achei aquilo sensacional, cara. E ele disse que quase todos os dias à noite ele pegava o notebook e escrevia sobre aquele dia as coisas que inspirou ele. E ele conheceu vários países assim, ele estava viajando no Brasil agora. Tinha vindo para ficar 2 semanas e já estava 3 meses, quase estourando o visto já. E foi isso, a gente ficou ali naquele lugar e conheceu uns cachorrinhos também, que apareceram querendo a nossa comida e seguiram a gente a trilha inteira, que a gente apelidou de Cacho and Eira, porque era a trilha da cachoeira. Bom, a gente voltou pro hostel e ele pegou a mochila e foi embora. Eu dormi lá aquela noite, conheci mais uma galera e eu fiquei de encontrar com ele na próxima cidade, que ele me falou que estava indo para Ouro Preto. Eu ainda não tinha um rumo, então eu falei, cara, tá aí, vou para Ouro Preto também, a gente se encontra lá. E aí você me pergunta, como é que eu entrei em contato com ele, se ele não tem celular? Bom, vocês vão ter que esperar pro próximo episódio para saber.